Tribo TDAH, o podcast que perfoca da sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast pra você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH em mulheres, então vem entender como a falta de diagnóstico é um reflexo do preconceito e desconhecimento de profissionais de saúde e cientistas. O podcast que você vai ouvir agora faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2025, um movimento criado na podosfera independente brasileira para promover, fortalecer e amplificar as vozes das mulheres nos podcasts. Acesse o podcastadelas.com.br e saiba mais. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e feliz mês de março, mês da mulher. Esse episódio foi votado pelos TDAH Hypers, nossos apoiadores da tribo TDAH. Mas antes, recadinhos. Primeiro, não te custa nada dar 5 estrelinhas e curtir o podcast da tribo TDAH onde você ouve. Pode ser no Spotify, no YouTube, lá no Apple Podcasts, enfim. Isso ajuda muito a divulgar o podcast. E se você também puder indicar para os seus familiares, seus amigos, profissionais de saúde, porque tem muita gente que desconhece o TDAH, você provavelmente já sabe isso. Porque provavelmente você já também passou pela situação de ter que ficar se explicando sobre o TDAH. Então, manda os episódios, às vezes é bem mais fácil eles entenderem tudo o que está acontecendo por aqui. E se você gosta da tribo TDAH, apoie, porque todo projeto pode acabar se a gente não tiver apoiadores. Então, ajuda a tribo TDAH a continuar. Você tem direito a um grupo exclusivo, cheio de pessoas TDAHs e autistas e pessoas que têm os dois, TDAH e autismo, enfim. Além disso, tem um encontro anual só para apoiadores. Você vota nos temas dos episódios, participa das gravações, você ouve seu nome dos episódios, recebe os episódios adiantados. Tem algumas novidades que estão rolando na tribo que só os apoiadores sabem e vão saber por um bom tempo. E também você recebe parabéns no mês do seu aniversário. Então vai lá e apoia.se/tributdh e ajude a tribo a continuar. E os aniversariantes de março são: dia 3 teve a Nanda Krishna, dia 6 de março David Correia, dia 7 Ana Márcia de Lima, junto com Marcos Vinícius, e dia 8 de março Maia Canal. Parabéns, 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 muitas felicidades pra vocês no seu mês especial. Beijos da Tata. A gente já teve episódios falando sobre mulheres, que foi lá no começo da tribo TDAH, são os episódios 30 e 31, TDAH e mulheres, mas eram rodas de conversa, ou seja, com convidadas. Então, esses 3 episódios, vão ser 3 episódios nesse mês, porque é uma série bem complexa, tem muita coisa pra falar. Eles são episódios teóricos, tem muitos estudos que eu achei, tem coisa demais, gente. E eu já deixo aqui alerta de lencinhos, porque esses episódios vão conter conteúdos mais sensíveis, eles podem mexer com as emoções das pessoas e gatilhos. Então a gente vai falar sobre rejeição, sobre abuso, sobre vícios, sobre depressão, sobre suicídio, sobre transtornos alimentares. Então ouça no seu tempo, você pode não estar num bom dia para ouvir, você pode ouvir aos poucos e talvez não sejam os melhores episódios para você ouvir em público ou na caixinha de som ligada para o ambiente inteiro. Então já fica aqui o alerta. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre um contexto geral, como que funciona essa falta de diagnóstico, porque mulheres têm menos diagnósticos do que homens, as expectativas sociais, os vieses de preconceito, como é que é o pós-diagnóstico e, além do TDAH, também a falta de diagnóstico que afeta mulheres. Essa é a primeira parte. Na parte 2, no próximo episódio, a gente já vai falar sobre TDAH especificamente em mulheres, crianças e pessoas trans, como funcionam os hormônios no TDAH, tanto no ciclo menstrual e como isso afeta a relação do TDAH, hormônio e medicamento, as prescrições de medicamento, como funciona isso especificamente para mulheres, porque eu já vou deixar um spoiler aqui, a gente
geralmente tem menos prescrição de medicamentos para TDAH, mesmo quando a gente tem o diagnóstico comprovado. Depois a gente vai entrar na segunda parte do episódio, a gente vai entrar mais nesse assunto. Também como funciona a perimenopausa e a menopausa, e em relação ao TDAH, obviamente, e suplementos hormonais e comorbidades. E aí, na terceira e última parte dos episódios, a gente vai falar sobre os impactos, tanto bem-estar socioemocional, também estratégias de enfrentamento desadaptativas que o TDAH tem, especialmente em mulheres, relacionamentos difíceis, falta de controle, autoaceitação pós-diagnóstico e fechar, como sempre, o último episódio da série sempre tem dicas. Eu tô falando mulheres aqui, e eu já vou deixar esse alerta, que eu vou usar a palavra mulheres, meninas, enfim, mas eu vou me referir em todos os episódios a pessoas socializadas como mulheres. Isso pode incluir pessoas não binárias e homens trans também. E muitas das coisas que eu vou falar também afetam mulheres trans, especialmente na parte hormonal. Então, não é só porque, por exemplo, uma pessoa foi socializada como homem, mas ela é uma mulher trans ou uma travesti, que talvez elas não passem por isso. Então, eu vou usar a palavra mulheres, meninas, enfim, mas já estou deixando aqui, estou falando sobre todos esses grupos. Afinal, assim como TDAH, autismo, a gente não escolhe como a gente vai nascer. Então, mulheres trans são mulheres, travestis são mulheres, enfim, e pessoas que foram socializadas como mulheres querendo ou não, ou pessoas com útero, todos esses grupos são afetados por as coisas que eu vou falar nesse episódio. E antes que alguém fale, ai, Tata, eu sou homem, então isso significa que eu não vou ser afetado, eu nem preciso ouvir esses episódios. Nada do que eu vou falar é só exclusivo. Tem algumas partes que talvez você não se identifique, especialmente quando eu falar de flutuação hormonal e menopausa. Talvez. Mas o que acontece é que existe também, por exemplo, no autismo, uma coisa que chama autismo em garotas, que é uma apresentação de autismo diferente. Não significa que alguns homens também não podem sentir exatamente essas coisas, ter passado por esses mesmos problemas. Mas, enfim, eu já vou deixar aqui. Tá, o episódio é sobre mulheres, porém não são experiências exclusivas, não são só coisas que só mulheres, enfim. Eu acho que vocês me entenderam, eu já tô me alongando demais. Vamos pro episódio. Eu usei um monte de estudos nesses episódios. O primeiro deles foi Misdiagnosis, a Systematic Review of ADHD in Adult Women, ou dá pra falar como misdiagnóstico. Uma revisão sistemática do TDAH em mulheres adultas. Ele é de março de 2023, ele é bem recente. Ele é da Universidade de Calgary, no Canadá. Ele fala dos impactos de viver com TDAH não diagnosticado em adultos, especialmente em mulheres adultas. O segundo estudo foi Understanding the Harnessing Differences in Women with ADHD, a Qualitative Study. Ou dá pra gente traduzir como compreendendo e aproveitando as diferenças em mulheres com TDAH, um estudo qualitativo. Ele é extremamente recente, ele foi lançado agora em fevereiro de 2025, ele é da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, e ele é bem interessante porque ele adota uma abordagem neurodivergente em métodos qualitativos. Então, ele foi feito por pessoas neurodivergentes para explorar a experiência de mulheres com TDAH, em particular, com foco nas diferenças e nas coisas que a gente tem mais facilidade e no nosso sistema de recompensa e experiências positivas de mulheres com TDAH. Ele também fala, e ele, como eu disse, ele foi feito por pessoas neurodivergentes. Então, ele dá voz à experiência de pessoas com TDAH. Os autores também, a perspectiva dos autores do estudo são mulheres com TDAH, diagnosticadas e também com autismo, diagnosticadas na vida adulta. Então, ele tem esse viés que é extremamente interessante, que 99,99% dos estudos não tem. O terceiro estudo que eu usei é Prevalence of Hormone-Related Mood Disorders, Symptoms in Women with ADHD, ou prevalência de sintomas de transtornos de humor relacionados a hormônios em mulheres com TDAH. Ele é de janeiro de 2021. Ele é da PsyQ Program and Experience Center Adult ADHD.
nos Países Baixos, junto com a Universidade Vrije de Amsterdã, e também nos Países Baixos, obviamente. E o interessante desse estudo é que ele foi o primeiro estudo a avaliar a prevalência de sintomas pré-menstruais, transtornos disfóricos no TDAH, assim como depressão pós-parto, sintomas depois do primeiro filho, e também problemas de transtornos de humor no climatério. Isso tudo, obviamente, ligado ao TDAH. O quarto estudo, eu prometo que estão acabando, só tem mais 3, contando com esse, é Prevalence of Undiagnosed Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ou prevalência de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não diagnosticado. Ele é de janeiro de 2025, agora extremamente recente, do tipo anteontem praticamente. E ele foi feito na Brown University, nos Estados Unidos, em um trabalho em conjunto com Buchholz High School, que também nos Estados Unidos. O quinto estudo é o The Effects of Psychostimulants in Menstruating Women with ADHD, a Gender Health Gap in ADHD Treatment, ou os efeitos dos psicoestimulantes em mulheres que menstruam com TDAH, uma lacuna de saúde de gênero no tratamento de TDAH? É uma pergunta. Enfim, ele vai ser lançado agora dia 20 de março de 2025. Aí você fala, Tata, mas se ele ainda não foi lançado, como você tem acesso a esse estudo? Porque ele já está, a versão finalizada já está disponível online desde o dia 24 de janeiro, a versão finalizada e revisada, que vai entrar na revista científica, enfim. Ele foi feito na Universidade de Leipzig, Alemanha, e ele fala sobre pessoas que menstruam, pessoas com útero de todas as identidades de gênero, apesar do próprio estudo usar o termo mulheres que menstruam em todo o estudo, que é exatamente o que eu estou fazendo nesse episódio. Então, que deixe claro, é exatamente o que eu vou fazer. E finalmente, o último estudo é A Review of Sex and Gender Factors in Stimulant Treatment of ADHD, Knowledge Gaps and Future Directions, ou uma revisão dos fatores de sexo e gênero no tratamento estimulante para TDAH, lacunas de conhecimento e direções futuras. Ele agora também de janeiro de 2025, da Universidade de Amsterdã, nos Países Baixos. Mas aí, caso alguém fala, nossa, Tata, você baseou todos esses episódios só em 5 estudos? Não, eu usei mais de 30 materiais diferentes para fazer esses episódios. Porque teve uma hora que eu falei, chega, eu preciso gravar esse episódio, eu preciso lançar isso, vai ter sempre material novo surgindo e eu preciso gravar isso uma hora. Enfim, procrastinação TDAH, mas enfim, a maioria desses links, os mais relevantes, estão todos nas notas dos episódios. Sempre tem os links de referência, caso você queira consultar por você mesmo e ler tudo que eu li também. E resumir aqui pra vocês. Eu acho que é importante a gente começar falando uma coisa que, inclusive, eu achei nos estudos científicos. Eu estou citando isso de um dos estudos que eu achei. Isso não é meramente uma opinião da Tata. Está aí no estudo científico, ok? Tradicionalmente, a nossa sociedade trata as classificações como muito binárias, entre macho versus fêmea, homem versus mulher. Só que isso são construções de sexo que são melhor entendidas, na verdade, de uma forma multicategórica ou contínua até. A própria natureza não faz exatamente uma distinção tão estrita quanto macho e fêmea na natureza. O sexo biológico, ele tem um espectro muito amplo, inclusive na natureza. Inclusive, quem quiser usar biologia para ser transfóbico, não, você já está perdendo esse argumento, inclusive se você for pegar argumentos de genética. Gênero, de uma forma geral, ele entra numa construção social que estende além da biologia, porque o gênero, ele é uma construção psicológica, sociocultural e também institucional. Apesar de que muita gente reduz ao determinante biológico da binaridade de homem versus mulher, o gênero, ele é multicategórico, ele tem identidade de gênero, ele é um contínuo do que é a masculinidade, do que é a feminilidade, quanto um esbarra no outro, e como nós não somos exclusivamente um ou o outro. Então a própria socialização pode moldar
os comportamentos ditos de gênero, implicitamente ou explicitamente, tanto numa cultura, e isso inclui também os papéis de gênero, estereótipos, as expectativas culturais com relação a comportamentos e também alguns estigmas que podem vir com relação ao que a sociedade te vê, te enxerga e qual categoria a sociedade pode te colocar, e até discriminação e coisas que podem se tornar internalizadas com relação a isso. Como a gente já está cansado de saber, o TDAH é uma condição de neurodesenvolvimento que envolve tanto desatenção, quanto hiperatividade, quanto impulsividade. E existem 3 apresentações do TDAH, 3 tipos, que eles são divididos nessas 3 características, que são predominantemente inatento, predominantemente hiperativo e impulsivo e tipo combinado. Voltando a falar uma coisa que eu sempre falo, mas é sempre bom lembrar, não existe TDA, não existe só quem não tem hiperatividade e impulsividade. Quem é só desatento. Existe o TDAH do tipo predominantemente desatento. Mas todo mundo é TDAH. E a gente vai falar sobre isso nesses episódios, até como as formas de hiperatividade e impulsividade podem ser mascaradas em coisas que geralmente, na verdade, passam desapercebidas. E a própria apresentação do TDAH vai sim se manifestar diferente em indivíduos diferentes. E ela vai mudar de pessoa para pessoa. Então, o TDAH pode parecer com características distintas em pessoas que foram designadas como mulheres ao nascimento, por exemplo. Mas, como eu já falei, o TDAH é a mesma condição. Ele é a mesma neurodivergência, independente da identidade de gênero que uma pessoa tem. Não existe uma girl presentation, ou seja, não tem uma apresentação de garota, apresentação de garoto. Tipo de TDAH em meninas, tipo de TDAH em meninos. Mas algumas características são mais associadas com uma identidade de gênero ou a outra. De uma forma geral, mulheres com TDAH, elas são frequentemente incompreendidas, o que é reforçado muito pelas pesquisas que são focadas mais nos déficits e nas expectativas sociais de gênero, e elas simplesmente ignoram mulheres neurodivergentes. Se você pensar que talvez você seja um ouvinte que já está comigo faz mais tempo, pelo menos 80%, ok, talvez não 80%, mas bem mais da metade, pelo menos uns 70%, no mínimo, de estudos que eu já li nesses 6 anos de Tribo TDAH, eles são focados em homens, especificamente meninos, até uma certa idade, com TDAH. Eles são focados em crianças que são socializadas como homens. É bem mais raro encontrar estudos que falem de mulheres, especialmente mulheres adultas com TDAH. Ou mesmo meninas. A gente quase não encontra isso. E, obviamente, mulheres têm uma experiência de dificuldades e desafios que são diferentes de homens, especialmente no TDAH. E tem pouca pesquisa sobre isso. Tem pouca pesquisa que foca nos déficits, nas diferenças, em como essas diferenças podem dificultar ou facilitar de uma maneira positiva até as nossas experiências com neurodivergência. Mas isso, de uma certa forma, está mudando. Existe uma mudança pragmática atualmente que está começando, inclusive em estudos de autismo e indo para TDAH também, advogando sobre neurodiversidade. Uma abordagem que ela envolve pessoas neurodivergentes nos próprios estudos e até uma visão que para de ser usado como déficit e começa a ser olhada como uma diferença cognitiva, uma diferença neurológica e não necessariamente um déficit. Isso é uma nova abordagem que está começando a surgir nos estudos científicos. Mas apesar disso, a própria abordagem de estudos com relação a déficits, ela pode ser importante, até especialmente quando a gente vai falar sobre identificar suporte e acessibilidade, considerando que a gente precisa, ou por exemplo, de tratamentos clínicos ou tipos de
ajuda que a gente precisa e entendimento das forças e das dificuldades do TDAH, e não só do TDAH, do autismo também, e das neurodivergências no geral. Então, não é exatamente errado falar que são déficits, mas existe uma nova abordagem, que é uma abordagem mais de diferença neurológica. E alguns desses estudos que eu usei, eles falam sobre isso também. Além disso, outra coisa que é importante ter em mente é que antes de 2020, assim, até 2019, o próprio entendimento de sintomas de TDAH, de uma forma geral, não só em mulheres, mas ela era E depois da pandemia de Covid-19, a nossa sociedade mudou de uma forma que isso impactou, inclusive, em quem tem TDAH. Eu acho que talvez você, ouvinte, já tenha ouvido vários casos de pessoas que tiveram diagnóstico na pandemia ou após a pandemia. Porque a pessoa não tinha TDAH antes? Não, mas porque as mudanças sociais evidenciaram algumas experiências, especialmente para mulheres, que aumentou o quanto a gente precisa das nossas forças e precisa contar com formas da gente se adaptar e resolver problemas e usar, por exemplo, hiperfoco e habilidades para até navegar naquele sistema de trabalho que é remoto e agora mudou para híbrido e daqui a pouco está mudando de novo para voltar ao presencial. Todas essas mudanças em tão pouco tempo, isso fez com que muita gente começasse a prestar mais atenção nas dificuldades que tinham por causa do TDAH e conseguir finalmente um diagnóstico também. Até porque o TDAH sempre foi visto na sociedade médica, na sociedade científica, como um transtorno masculino, predominantemente masculino. Então, mulheres que têm problemas com TDAH geralmente sofrem em silêncio. A proporção de diagnóstico de TDAH na infância é de 3 meninos para 1 menina diagnosticada. E, historicamente, ele é diagnosticado mais em homens. Até teve uma época, logo no começo, que ela só era considerado uma síndrome de homens, de meninos. Na verdade, nem homens adultos. Era uma... Logo no começo, quando os primeiros relatos científicos sobre o TDAH foram escritos, lá para 1700 e pouco, 1800, ele era um transtorno de meninos. Eram uns sintomas de meninos, ele era dito. Mas aí, esse 3 para 1, quando a gente se torna adulto, a proporção se torna muito mais próxima a 1 para 1, ou seja, ninguém vira TDAH quando é adulto. Então, o aumento de diagnósticos tardios para mulheres é muito maior. É só ver, de 3 meninos, 1 menina é diagnosticada na infância e a cada 1 homem, 1 mulher é diagnosticada na vida adulta. Isso porque mulheres são menos diagnosticadas, elas sofrem muito mais em silêncio e são muito mais desconsideradas quando a gente vai pro médico falar o que a gente está sentindo. E mesmo assim, ainda hoje, praticamente não tem estudos falando justamente dos impactos de pessoas que não foram diagnosticadas ou mulheres que foram diagnosticadas tardiamente, quais os efeitos disso na vida das pessoas. Até porque tem uns estudos que fala que eu achei que a maioria das mulheres tem uma média de diagnóstico entre os 30 e 40 anos de idade. E mesmo assim, quando as pessoas com TDAH conseguem um diagnóstico na infância, muitas vezes elas ouvem que elas vão crescer e o TDAH vai sumir, ou que os sintomas vão desaparecer quando a gente fica adulto. Inclusive, foi o que os meus pais ouviram. E a esperança que eles tinham quando eu tive o diagnóstico de TDAH na infância. Que eu fosse crescer e o TDAH fosse sumir. Mas assim como não existe ex-autista, não existe ex-TDAH. Nos últimos 20 anos, a conscientização do TDAH cresceu muito, aumentou. Mas mesmo assim existe uma taxa que é uma estimativa que mundialmente pelo menos 20% das pessoas com TDAH ainda não tiveram seu diagnóstico, sendo
que dessa população mundial, a expectativa é que sejam 61% mulheres, comparado com 39% de homens. Além das mulheres terem menos número de diagnósticos, nós somos mais erroneamente diagnosticadas. É muito mais frequente uma mulher ter outros diagnósticos que não de TDAH. E aí isso começa com um problema que vai do próprio critério de diagnóstico. Tanto o DSM quanto o CID, os critérios para o que é o TDAH, eles são feitos baseados em meninos e crianças socializadas no sexo masculino. Então, tipicamente, mulheres com TDAH precisam ter uma apresentação que ela chame muito mais a atenção. Alguns estudos chamam de severa, mas o TDAH não tem níveis, não é severo, moderado, leve, não existe isso. Mas no sentido de que para uma mulher ser diagnosticada com TDAH, ela precisa mostrar muito mais e ter muito mais dificuldades. Porque só pelo fato de ser socializada como mulher, as nossas dificuldades já vão ser minimalizadas, tanto pelos nossos pais, quanto nossos amigos, quanto médicos. Então, a proporção de mulheres que se autodiagnostica é muito maior comparada com homens, porque a gente não recebe o diagnóstico de onde ele deveria vir, e por medo de já ter ouvido muitos nãos, muitas mulheres preferem não procurar diagnóstico, na verdade, não procurar médicos para não ouvir mais nãos, porque elas sabem que eles não vão acreditar nelas. E que é uma coisa extremamente comum que acontece. Especialmente populações étnicas. Naqueles episódios sobre preconceito e estigma, a gente já viu que quando a gente fala, por exemplo, de mulheres negras, elas são muito, muito menos diagnosticadas ainda. Isso sem contar, por exemplo, populações indígenas também, por exemplo, ou populações asiáticas também. E mesmo o TDAH sendo uma dos transtornos psiquiátricos mais comuns na infância e ter impactos cognitivos, disfunções cognitivas, que a gente já falou sobre isso, a falta de diagnóstico é muito grande e isso faz com que a gente cresça se culpando por não estar a par de todo mundo, não conseguir as mesmas coisas que pessoas, por exemplo, da nossa idade ou nosso ciclo social conseguem. Então é muito comum que mulheres cresçam se sentindo diferentes, se sentindo estúpidas ou desleixadas, ou pessoas que estão sempre com a cabeça nas nuvens. Inclusive, muito provavelmente a gente já cresceu ouvindo isso. Ou bagunceira, ou desastrada, ou uma pessoa estranha, ou uma pessoa que está sempre esquecendo as coisas, ou instável, ou alguém não confiável, alguém irresponsável. Eu já perdi a conta de quantos desses adjetivos, desses rótulos eu já recebi e eu já ouvi de pessoas completamente diferentes. E justamente essa falta de compreensão sobre o TDAH geralmente reflete no uso dessas linguagens negativas, desses rótulos negativos que encorajam ainda mais internalizar os problemas que a gente está sentindo até o momento que a gente estoura, ou que a gente não consegue mais seguir com eles. Por isso que receber o diagnóstico e ser levado a sério nas nossas queixas é uma das partes mais importantes, até para a gente começar a se entender, melhorar a nossa autoestima e entender a nossa identidade, entender que a gente não é tudo isso que as pessoas falam. Mas nós podemos ser pessoas maravilhosas, nós somos pessoas maravilhosas, mas que têm algumas dificuldades específicas em algumas áreas. Porque a gente é neurodivergente vivendo numa sociedade e com padrões neurotípicos que cobram a gente como tal, sendo que a gente não se encaixa nesse grupo. Então, até por isso que meninos são mais diagnosticados do que meninas, por causa da externalização desses sintomas. A gente tem uma tendência a internalizar muito mais. E o que acontece? Geralmente, quando as meninas têm essa externalização dos sintomas,
elas têm uma chance muito maior de receber o diagnóstico cedo, comparado com quem internaliza os sintomas. Especialmente, por exemplo, meninas que têm o tipo predominantemente desatento. O meu é o tipo misto, ou seja, eu tenho muita agitação, eu sempre tive muita agitação, e isso é uma externalização dos sintomas. Eu ser muito impulsiva, ser muito agitada, ser muito hiperativa, fez com que a minha mãe procurasse o diagnóstico cedo para mim. Na verdade, fez com que a minha professora da escola identificasse, porque na sala de aula eu era extremamente desatenta, e a minha professora chamou a atenção da minha mãe para isso, e minha mãe me levou na psicóloga, e aí eu fiz o processo e eu tive diagnóstico na infância. Mas por quê? Porque a externalização dos meus sintomas chamavam a atenção. Mas mesmo assim, ainda hoje, os critérios têm um viés que facilita o diagnóstico de meninos e de homens, comparado com de mulheres e de meninas. Até por isso que eles são diagnosticados em números muito superiores aos nossos, comparativamente desde a infância, como a gente viu agora há pouco. Um dos motivos por que isso acontece, em potencial, na verdade, é porque os médicos não têm conhecimento sobre as diferenças de apresentação do TDAH em meninas e meninos, em mulheres e homens, ou pessoas socializadas como mulheres, pessoas socializadas como homens, o que leva a não olhar e não prestar atenção em algumas características peculiares que apresentam, especialmente pessoas mais distraídas, pessoas mais quietas, por exemplo. E o que faz com que muitas mulheres acabem sendo diagnosticadas com problemas emocionais, quando, na verdade, elas têm TDAH que não foi diagnosticado. Muitas vezes a tendência é mulheres procurarem tratamento para problemas emocionais, problemas, por exemplo, de transtornos de humor, e não para TDAH. Além do que, tem um número maior, uma proporção maior de mulheres terem problemas com comorbidades que fazem com que o TDAH fique mais difícil de diagnosticar, como, por exemplo, transtornos alimentares, depressão, por exemplo. O meu caso, eu já contei isso em outro podcast, a minha ansiedade e o meu autismo foram mascarados pelo meu próprio TDAH. No meu caso, o meu TDAH, ele foi mais fácil de identificar por causa da hiperatividade, mas ele mascarou tanto a minha ansiedade. Eu acabei desenvolvendo transtorno de ansiedade por causa disso, e o autismo ficou mascarado. Mas, se não fosse o meu diagnóstico de TDAH na infância, dificilmente algum médico, e eu passei dos 7 até hoje fazendo consulta com psicólogos, e nenhum deles menciona. E às vezes, quando eu menciono o TDAH, muitas vezes os profissionais me descartam, simplesmente falando que são características que todo mundo tem. Então, mesmo com o diagnóstico, eu já ouvi isso. E eu tenho certeza que muita gente ouvindo esse podcast passou por exatamente essas experiências que eu passei também. Então, muitas vezes, os próprios médicos têm uma dificuldade de separar o TDAH de comorbidades, e isso faz com que eles tenham muito mais dificuldade de entender o diagnóstico, de dar o diagnóstico. E isso tudo acontece também porque tem, sim, um viés de preconceito. A própria linguagem pode reforçar alguns tipos de estigma que mulheres com TDAH sofrem. Por exemplo, as pessoas dispensarem o fato de reclamações e que ela tem TDAH, e até por membros próximos da família, ou pessoas que não têm TDAH, começar a falar, se você tem, eu também tenho, ou se relacionar com o TDAH. É um tipo de discriminação isso, é até desdenhoso a pessoa começar a falar, então eu também tenho isso, eu também tenho TDAH, hoje eu tô muito TDAH. Esse tipo de frase que a gente ouve com frequência. E até o próprio fato de ter um estigma que TDAH é predominantemente masculino. Existe até um viés nisso, porque mulheres, quando elas têm TDAH, a gente é considerada mais esquecida, mais cabeça nas nuvens, mais desleixada, mais desastrada, enquanto quando um homem tem TDAH,
ele é visto como, tipo, uma criançona grande, um menino, e ele é mais divertido, e é uma pessoa mais legal para ter por perto. Existe até esse parâmetro que não é justo, que não é igual. E além dessa linguagem estigmatizada, existem outros fatores que também prejudicam na nossa saúde mental e nos desafios de ter um diagnóstico de TDAH para mulheres. Também tem o capacitismo, essa diferença de gênero, de tratamento de gênero pela sociedade, minimalizar o que a gente sente, as nossas dificuldades e a falta de compreensão que as pessoas dão. Até a própria linguagem, como as pessoas se referem a gente, faz com que a gente sinta mais vergonha, se sinta mais inadequada, porque tem um impacto, toda essa linguagem negativa que a gente recebe a nossa vida inteira. Ainda mais para o impacto de procurar ou não um futuro diagnóstico. A gente se sente desvalorizada com isso, a gente sente que, muitas vezes, as expectativas de tratamento, elas não são realistas. E isso vai virando um ciclo. E é um ciclo de estigma, que ele é contínuo. Mas existe também um outro lado nisso. Porque quanto mais conhecimento do TDAH e quanto mais a gente sabe sobre isso, especialmente informações acuradas, informações que elas são verídicas, a gente tem uma experiência que é muito mais positiva sobre a neurodivergência. Então, existe até um empoderamento em saber o que a gente tem. Aquele momento que você descobre que aquilo faz parte de você e de quem você é, e não dá para desassociar que você é uma pessoa neurodivergente, você nunca foi uma pessoa neurotípica. E é até uma autodescoberta. E isso ajuda com que a gente entenda até a nós mesmos, os nossos comportamentos, as nossas diferenças na sociedade. E quando a gente não tem o diagnóstico, isso tudo, de uma certa forma, é privado da gente. Além do que, esse estigma em relacionamentos próximos que a gente tem pode fazer com que a gente não procure diagnóstico. Ou o contrário, fazer com que a gente procure o tratamento. Isso faz com que mulheres tenham uma tendência de sentir que a nossa autoimagem ela é mais negativa, que a gente se sente muito mais envergonhada pelas coisas que a gente passa e que a gente faz. A gente tem uma autoestima muito mais baixa. E isso tudo pode vir, por exemplo, de desafios que a gente tem para chegar nas expectativas nossas e dos outros, problemas para completar tarefas e ser tão eficiente, ou quanto a gente acha que as pessoas ao nosso redor são eficientes e bem-sucedidas, ou geralmente receber críticas tão frequentes, especialmente por ser distraída ou por esquecer coisas, ou até o medo de ser rejeitado ou sofrer bullying. E isso faz com que toda essa falta de entendimento da sociedade sobre o TDAH em mulheres, tanto pela sociedade quanto profissionais clínicos e pesquisadores, sejam e se tornem desafios e obstáculos até para receber diagnóstico. Até porque há muitos psiquiatras que eles simplesmente não ouvem as nossas queixas e eles dispensam as coisas que a gente fala como sendo qualquer outra coisa menos TDAH. Então, essa falta de diagnóstico que vira diagnóstico de outras coisas faz com que a gente atrase para ter o apoio e o tratamento que a gente realmente precisa. Muitas vezes, o diagnóstico vem até como um resultado de toda essa luta que a gente tem para tentar estudar e dar certo em relacionamentos. E é uma dificuldade real, que isso impacta na nossa baixa autoestima, que a gente tem antes do diagnóstico, às vezes durante o diagnóstico e um pouco depois, até a gente começar a se entender e se descobrir também, até essa autoimagem exageradamente negativa que a gente tem e a gente se culpa, essa autoculpa que a gente carrega faz com que o diagnóstico
acabe sendo tardio também por causa disso, porque a gente acha que a gente precisa dar conta e que a gente não precisa justificar isso com alguma coisa. São essas coisas que a sociedade fala, do tipo que isso é um rótulo ou que você está dando uma desculpa. Não, isso é uma neurodivergência. E sentir que a gente deveria ser como todo mundo e se culpar por não ser só atrasa a nossa vida. E às vezes tem até essa culpa que a gente carrega depois do diagnóstico pela gente não ter percebido antes e por ninguém à nossa volta ter percebido antes também. Mas isso não é uma culpa que deveria ser nossa, uma coisa que a gente deveria carregar. Porque os diagnósticos clínicos são mais comuns em meninos do que meninas. 72% dos diagnósticos clínicos são em garotos. E tem um estudo que isso aconteceu, que além desses 72% da população do estudo, além disso, 13% tinham o critério de diagnóstico, mas não receberam um diagnóstico formal. Sendo que esses 12%, 64% eram meninos e 36% eram meninas. Existe uma diferença de gênero até em quem recebe o diagnóstico. E qual a proporção que as pessoas vão olhar para sua cara e falar, você pode ter TDAH ou você não pode, simplesmente baseado em gênero. Além do que, para chegar na parte do diagnóstico, tem uma parte antes. Tem alguém que fala para você ou para os seus pais que é uma indicação. Fala que você deveria procurar ou que os seus pais deveriam procurar o diagnóstico para você na infância. Essa indicação, existe uma diferença também. Meninos têm muito mais indicação de sintomas de comportamento que levam ao diagnóstico de TDAH, enquanto as meninas têm muito mais indicações de sintomas emocionais que levam ao diagnóstico de ansiedade e depressão. E isso tem uma sobrecarga na gente. É um fardo que a gente carrega, essa diferença de que a gente tem que ter problemas emocionais que são tão grandes e estão nos consumindo tanto para que alguém preste atenção, olhe o suficiente e nos leve a sério para alguém indicar que a gente precisa de um tratamento. Meninas na escola, por exemplo, são muito menos notadas por professores e por figuras parentais, mesmo quando os sintomas causam significativamente mais problemas. E mesmo assim, esses sintomas são menos reconhecidos que dos meninos, por exemplo. E geralmente, quando as meninas em idade escolar recebem essa indicação que os pais deveriam procurar um especialista para diagnóstico de TDAH, é porque esse comportamento tem algum desvio do tipicamente padrão que é esperado de uma menina, que foi o meu caso. Tipicamente, eu era muito mais agitada do que as outras meninas, eu tinha um comportamento de menino. E eu era muito mais agitada até que os meninos, então por isso que a minha professora chamou a atenção da minha mãe. Eu era muito mais distraída, tanto que as meninas quanto que os meninos. Então, isso significa que o limiar, aquele limite para uma menina ser diagnosticada, ela tem indicação por pais e professores para procurar um especialista, ele precisa ser um limite muito, muito acima dos meninos. E muito acima das outras meninas. Eles têm que ser muito mais vistos como severos para conseguir ter a indicação de procurar um diagnóstico. E a gente não está nem falando de ter o diagnóstico, a gente está falando ainda de alguém te indicar para você procurar sobre isso. E isso volta no que a gente falou no começo sobre sintomas externalizados. É muito mais fácil quando os sintomas, os sinais da neurodivergência são externos do que eles são internos. Porque faz com que as outras pessoas não considerem que são comportamentos normativos para meninas ou para mulheres. Então, eles são mais fáceis de reconhecer e de serem levados a sério, por exemplo. Mas esse viés clínico, ele não acontece só, por exemplo, na percepção de pais e professores. Ele, obviamente, impacta em como o tratamento vai ser levado a sério ou não
E os estudos vão ser feitos ou não sobre populações, por exemplo, de mulheres ou de meninas. Existe um estudo que avaliou quanto professores e figuras parentais recomendariam para tratamento meninas ou meninos com sinais de TDAH. E tanto figuras parentais quanto professores recomendariam muito menos meninas do que meninos, quando eles apresentam exatamente os mesmos comportamentos. Então, mesmo que tenha a indicação, muitas vezes os próprios pais e os próprios professores não levam a sério a necessidade de tratamento para meninas, quando se fosse um menino, exatamente com os mesmos pais, professores, a mesma situação, ele seria encaminhado para um tratamento. E isso também é culpa da comunidade científica como um todo. Um dos estudos que eu vi comparou vários estudos no mundo e publicações em jornais, enfim, num período de 6 anos, só que falando de crianças, que saíram no Journal of Abnormal Child Psychology. Em 234 estudos empíricos, além de publicações do DSM-3 revisado de 1987 e o DSM-4 de 1994, os estudos concentram TDAH com 81% dos estudos sendo com participantes homens. Só 19% dos estudos focam em mulheres ou tem mulheres no estudo. De 243 estudos que tinham participantes de gêneros diferentes, 71% incluíam meninos e meninas. Quando 29%, ou seja, só 70 estudos, eram focados em um único gênero. E adivinha? Era o de meninos. Desses 70 estudos, 99,6% eram meninos, eram garotos, crianças meninos, ou socializados como meninos. Então, dá pra ver que, assim, não sou só eu que falo, os estudos falam que, dentre os estudos, o pesquisado são crianças identificadas no sexo masculino, socializadas como meninos que são estudados. Mulheres adultas, especialmente, elas são muito esquecidas. Até porque a comunidade científica considera mulheres adultas como menos confiáveis como objetos de estudo por causa de mudanças hormonais durante a vida. Mas são justamente essas mudanças hormonais que causam diferença no nosso TDAH e que deveriam ser estudadas. Então, é até irônico que eles não estudam a gente por causa de mudanças hormonais, mas justamente o que a comunidade científica evita é o que a gente mais precisa saber. E essas mudanças hormonais que faz com que a gente seja considerada não confiável para objeto de estudo, são justamente as mudanças hormonais que deveriam ser estudadas, que afetam na severidade dos sintomas de TDAH e que deveriam ter atenção dos estudos. A gente precisa que os especialistas, que a comunidade científica entenda mais o espectro de gênero dentro do TDAH para poderem fazer alguma coisa a respeito. Isso porque a gente está falando de mulheres, nem existem estudos sobre pessoas não binárias, por exemplo, e rarissimamente, nossa, eu acho que eu devo ter visto meia dúzia de estudos nesses 6 anos, se tanto, assim, exagerando, talvez foram meia dúzia de estudos, falando sobre pessoas trans. Existe um esforço que está sendo feito para incluir mais representatividade de mulheres, por exemplo, e até pessoas trans em estudos, porque a gente é muito mal representada nisso. Mas e está sendo uma coisa que está crescendo aos poucos, mas ainda assim é uma coisa que precisa ser mais explorada. E é uma coisa que precisa ser significativamente maior na comunidade científica. Porque se não existem estudos, não existe tratamento, não existe informação para os médicos, por exemplo, para diagnóstico. E é uma série de problemas que vêm só disso. Além de tudo isso que eu falei da comunidade científica, dos médicos, de como pais e professores veem a gente, da falta de diagnóstico, existe outro motivo, outro problema que afeta o menor número de diagnósticos em mulheres, que são as expectativas sociais, as normas sociais, os valores que impõem
na gente quando a gente nasce e é socializada como mulher, não necessariamente que são mulheres, não necessariamente escolhem ser mulheres, mas quando você nasce e é socializada como mulher, a sociedade te percebe de uma forma. E existe uma maneira como o TDAH também é percebido por essa sociedade, não necessariamente as duas visões se encaixam, especialmente no que é considerado um comportamento adequado quando você é menina. E qualquer coisa que se difere dessa expectativa que tem sobre o gênero é geralmente excluída ou as pessoas tentam que aquilo acabe, que aquilo seja escondido. Por exemplo, quando você é socializada como menina, você é encorajada a ter um comportamento mais feminino, como ser uma pessoa empática, ter bons relacionamentos interpessoais, ser uma pessoa organizada, uma pessoa obediente, uma pessoa... eu já ouvi muito, uma pessoa mais quieta, e até, quando eu falo quieto, não só de contida, mas em como você fala, a maneira que você se expressa, o tom de voz. Eu levava tanta bronca pelo meu tom de voz, porque eu falo ainda hoje alto, até o ponto que eu comecei a falar tão baixo que eu praticamente sussurrava e as pessoas não me ouviam. Então, todas as expectativas que a gente vai crescendo do que deveria ser uma menina perfeita para se tornar uma adolescente, uma mulher perfeita, vão fazendo com que a gente se esconda dentro da gente mesmo. E vão trazendo vários problemas. Porque quando a gente não tem um comportamento que é consistente com essas expectativas, muito por causa da nossa neurodivergência, as pessoas acham que a gente está, de uma certa forma, violando essas normas da feminilidade e esses julgamentos sociais. E a gente vai ser ainda mais escorraçada por causa da hiperatividade, por causa da impulsividade, até por causa da desorganização que vem junto com a nossa neurodivergência. Então, para evitar essas sanções sociais, muitas meninas com TDAH têm uma tendência muito maior a mascarar os sintomas, especialmente comparada com os meninos. Porque, geralmente, quando você é socializado como menino, você é tido como... Isso é um comportamento de moleque, ele é assim mesmo. Existe uma passabilidade muito maior. Então, com tudo isso, também vem uma pressão para entrar em conformidade com as expectativas sociais, do que é esperado da gente, do melhor tipo de comportamento que a gente deveria ter, de ser uma pessoa bem comportada, quietinha. E existe uma pressão em cima das mulheres, até pra gente mascarar. Independente, muitas vezes as mulheres nem têm TDAH, às vezes nem são autistas nem TDAHs, mas elas mesmo assim sentem uma pressão para mascarar quem elas são para entrar nessa norma. Mas quando a gente é TDAH, quando a gente é autista, a pressão é muito maior. O que a gente precisa mascarar é muito mais coisa, para aparecer que a gente está alinhado com todas as normas de gênero que a gente nunca escolheu pra gente. Eu lembro que eu falava pra minha mãe quando era pequena que eu não escolhi nascer menina. Eu não queria usar vestido, eu não queria usar saia, eu detestava usar meia calça porque eu furava 5 minutos depois. Aqueles sapatinhos de verniz, eles mal conseguiam sair da minha casa porque eu acabava, destroçava, eu riscava os sapatos inteiros, porque eu queria correr, eu queria brincar, eu queria ser como todas as outras crianças, e a maioria dos meus amigos eram meninos, porque eles não precisavam ser quietos. Eu podia subir no escorregador, ao contrário, junto com eles. Então, eu recebia muitas broncas por causa de tudo isso. E, além disso, eu recebia muito bullying das outras meninas por não me encaixar no padrão delas. E isso molda a nossa vida inteira. Isso faz com que tenha algum impacto. Então, muitas vezes, as meninas, por causa dessa pressão social, a gente tende, sim, a internalizar muitos sintomas, enquanto os meninos são encorajados a externalizar isso. E, às vezes, esse encorajado a externalizar, para eles, causam outros tipos de problema. Por exemplo, problemas de agressividade, por exemplo, ao invés de tentar resolver os problemas conversando, existe uma expectativa
de masculinidade, de enfrentar, por exemplo, os problemas com humor exacerbado, com violência, com porrada, por exemplo. Então, são outros tipos de problemas. Eu, quando criança, tinha um comportamento que era muito mais nos padrões do que as pessoas chamam de tomboy, da menina que parecia um moleque. Porque eu resolvia os meus problemas na porrada, porque a maioria dos meus problemas eram com meninos, porque os meus amigos eram meninos. Então, eu tinha que resolver os problemas nos parâmetros deles. Então, se eles não me ouviam, eu batia neles. Porque eles me batiam também. Então, a gente resolvia, tinha que ser nos padrões, no parâmetros de alguém. Toda essa linguagem que ela é centrada no masculino, que ela é voltada para os homens no TDAH, e até nos critérios, eles criam sim barreiras para mulheres, especialmente no diagnóstico. E aí, além disso, quando a gente cresce, existem outras demandas socioculturais. Quando a gente é criança, tem o comportamento. Quando a gente cresce além do comportamento, tem as expectativas domésticas, tem as expectativas de cuidados dos nossos pais, das nossas mães, de filhos, por exemplo, de carreira, de emprego. E isso faz com que TDAHs que sejam mães ainda tenham uma outra demanda, porque elas, além de cuidar delas mesmas, elas têm que cuidar dos pais, dos sogros, dos filhos, do marido, dos pets. E que são demandas que são colocadas nos ombros das mães e dificilmente nos ombros dos pais. Tô falando que não existe? Não. Mas existe uma diferença clara na sociedade de quando uma mulher e um homem levam uma criança no médico, para ela é uma obrigação. Para ele é o pai do ano, porque ele fez isso às vezes uma vez. Pode ser um pai que é participativo? Sim. Mas ele tem que ser participativo porque é filha dos dois. Mas existe uma diferença muito clara nessa demanda e de quanto a sociedade julga isso também. Então, obviamente, quanto maior a demanda, maior a sobrecarga, maior a dificuldade e até o potencial dessa mulher ter um burnout ou, por exemplo, uma crise de ansiedade. Ter uma autoestima muito mais baixa porque ela não consegue dar conta de todas essas demandas que nem as mulheres neurotípicas conseguem também. Então, quanto mais velhas e dependendo da quantidade de demandas que a gente tem, a gente começa a se perceber cada vez mais como fracassadas e se sentir culpada por não dar conta disso e se sentir inadequada comparada com todas as outras mulheres e com o resto da sociedade. Porque a sociedade em si coloca pressões nas mulheres que são unicamente, exclusivamente para mulheres ou para pessoas socializadas como mulheres. E por causa disso, os índices de estresse são muito maiores. Até problemas financeiros extras que a gente tem, problemas para dar suporte aos outros, por exemplo, porque as responsabilidades de ser a pessoa de suporte geralmente cai sobre a mulher e não sobre o homem. Além disso, um dos problemas que a gente sofre, que não tem nada a ver com o TDAH, mas afeta no TDAH, é o pagamento que os nossos salários, que eles não são os mesmos dos salários dos homens. Existe um gap de salário, existe uma disparidade salarial muito grande. E aí, talvez você esteja falando, mas Tata, que salário tem a ver? A gente está falando de neurodivergência. Sim, como você vai comprar o seu medicamento para TDAH? Como você vai pagar o seu tratamento, o seu psicólogo? Como você vai pagar todas as outras coisas que você acha que você precisa dar conta? Com dinheiro. E a gente precisa do dinheiro. A gente deveria ganhar a mesma coisa todo mundo. Mas a gente não ganha. E, apesar do dia ter o mesmo número de horas para todo mundo, o mesmo número de demandas que essas horas exigem não são os mesmos para todo mundo. E isso a gente sabe que vem de classe social também. Isso vem de demandas, por exemplo, não só de trabalho, mas de casa e de outras responsabilidades. Isso muda. Além do que, mulheres têm uma tendência maior a perder
o emprego, especialmente em épocas de crises financeiras. O número de demissões a mulheres em épocas de crise financeiras é muito maior que o número de demissões a homens, até porque os cargos que a gente chega são mais baixos. É muito mais difícil ver uma mulher presidente de uma empresa, CEO de uma empresa, do que é ver um homem, por exemplo. Os cargos de meio, geralmente, os cargos mais baixos, geralmente são de mulheres. Isso eu nem tô falando de pessoas trans, porque as pessoas trans, as pessoas não binárias, além de estarem geralmente, majoritariamente em cargos mais baixos nas empresas, muitas vezes essas próprias empresas escondem. Por exemplo, colocam essas pessoas, por exemplo, para numa loja virar a pessoa do estoque. Ou quando dão destaque, vai ser a pessoa que vai ser o token da empresa para falar, nossa, olha como a gente é diverso, a gente tem uma pessoa que é trans trabalhando, e aí toda vez que tem uma comemoração, eles tiram foto dessa única pessoa. Mas isso também tem uma coisa que afeta na gente. Mulheres, geralmente, a gente subestima o nível de estresse que a gente está passando. E a gente sempre acha que a gente pode aguentar mais um pouco, que não é tão ruim assim, e que a gente consegue dar conta. Então, a gente demora muito mais para fazer alguma coisa a respeito. Então, muitas vezes, quando uma mulher procura o diagnóstico na vida adulta, ela já está enfrentando barreiras e problemas que são muito maiores do que ela deveria estar enfrentando ou que ela consegue estar enfrentando. E, às vezes, para ela reconhecer a experiência dela, o que ela está passando como um problema relacionado ao TDAH, demora muito. E precisa de muita coisa para isso. Então, é muito mais difícil que ela seja persuadida, ou que nós sejamos persuadidas a procurar um médico ou procurar um especialista para pedir ajuda para um problema, porque pedir ajuda é muito mais difícil para a gente. Além disso, às vezes a gente sente que a gente tem que persuadir, convencer os médicos que a gente tem realmente TDAH, que a gente tem um diagnóstico, que a gente tem direito a esse diagnóstico. E é quase inumano você pensar que, como paciente, a gente tem que convencer uma pessoa que está ali para nos ouvir que ela deveria nos ouvir e nos levar a sério. Enquanto quem vive a nossa vida é a gente. E a gente está tentando contar por que as coisas são difíceis, e a pessoa que está ali sendo paga para ouvir a gente, muitas vezes, ela só não para levar a sério o que a gente está falando. E isso, obviamente, não é um problema só do TDAH. Não é a única neurodivergência que mulheres têm um maior número de diagnósticos tardios, ou que mulheres não são diagnosticadas. Existem diversos estudos de autismo que falam que mulheres são comumente muito mais diagnosticadas com outras coisas, ou não diagnosticadas, só desconsideradas como autistas, quando elas são autistas. O número de diagnósticos que são imprecisos para autismo é muito grande ainda, especialmente em recortes de pessoas socializadas como mulheres, porque os critérios de diagnóstico, assim como o TDAH, se apresentam muito mais em formas que eles levam a sério homens, e especialmente meninos brancos de classe média alta. Os critérios de diagnóstico foram feitos com base nisso, tanto de autismo quanto de TDAH. Então, o gênero influencia nos diagnósticos. A identidade de gênero influencia em todo o processo de saúde mental e de busca por autoconhecimento e busca por saúde mental e acessibilidade. Mas não só em saúde mental, saúde física também. Por exemplo, existem estudos que falam que doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre mulheres do mundo inteiro, mas por causa justamente dessa diferença da apresentação dos sintomas entre mulheres e homens e essa subrepresentação das mulheres em estudos e ensaios clínicos. Então as pessoas não estudam mulheres e, por consequência, a gente morre mais, porque os médicos não sabem identificar. Então, o fato de ser uma mulher, ou de ter sido criada
e socializada como mulher a vida inteira, faz com que proporcionalmente na população e com não só no TDAH, mas na vida inteira, no geral, tanto na nossa saúde física quanto mental, a gente tenha uma demora muito mais para ter diagnósticos de uma forma geral. Os nossos tratamentos são muito menos agressivos, muito menos incisivos. Muitas vezes a gente é tratada, o tratamento não é com produtos de primeira linha para aquilo que a gente tem. E muitas vezes, por isso, a gente tem resultados muito piores do que homens. E isso eu tô falando, por exemplo, uma doença física que uma mulher e um homem, eles têm exatamente a mesma condição. Vamos supor um problema cardiovascular. O homem vai ser tratado com um remédio de primeira linha e a mulher vai ser tratado com um outro tipo de medicamento. Ele vai ter uma chance muito melhor de se recuperar, ou ele vai ter cirurgia, enquanto estas opções não vão ser apresentadas, então as chances dela morrerem são muito maiores do que ele, por exemplo. Eu não lembro se eu já contei essa história aqui, acho que sim, mas na minha família a gente tem um problema de colesterol. E é um problema que, assim, a minha avó tinha, a minha mãe tem, meu irmão tem, eu tenho, enfim. Hoje eu tô com peso muito acima do que eu deveria estar e eu ganhei muito peso na pandemia. Mas eu tive épocas que eu estava muito magra fazendo dieta e fazendo exercício e eu fazia esporte, enfim. E mesmo assim meu colesterol estava alto. E sempre que eu falava sobre isso, eu ouvia que eu deveria fazer dieta. Meu irmão sempre foi muito magro e sempre foi o esportista da família. Ele sempre fez muitas coisas. Quando ele mostrou que o colesterol dele estava alto, a primeira coisa que fizeram com ele foi dar um medicamento. Então, enquanto eu sempre ouvia que eu deveria fazer dieta e fazer mais dietas e me passavam as dietas mais absurdas para fazer, a ponto de eu passar mal e ter deficiência de ferro por causa disso, pro meu irmão, o primeiro sintoma que ele teve, já deram um remédio para ele, enquanto para mim essa opção demorou anos para ser uma opção viável. Então a forma de tratamento, 2 irmãos tendo exatamente a mesma coisa, e é um problema físico, foram completamente diferentes. E isso entra em tudo aquilo que eu estava falando antes de problemas da sociedade, de como a sociedade vê você quando você é socializada como mulher. Porque isso não está só em expectativas de comportamento, isso está em expectativas de aparência também, isso está em diversos tipos de outras expectativas de performance, de como você deveria ser e aparecer e se cuidar e coisas assim. Então isso interfere não só na nossa saúde mental, interfere em tudo da nossa vida. E aí, para encerrar o episódio, porque ele já está muito longo, eu queria falar sobre pós-diagnóstico. O que os estudos falam de quando finalmente a gente consegue esses diagnósticos, quando a gente é mulher, mesmo que tardiamente, e especialmente os estudos que eu achei focam em diagnóstico tardio de mulheres, eles falam coisas muito positivas. Eu achei muito legal isso, e eu queria terminar esse episódio de uma forma positiva. Os estudos falam que existe uma experiência como se uma luz se acendesse quando a gente tem finalmente o diagnóstico, quando a gente consegue isso. Porque finalmente a gente tem uma explicação externa para vários problemas e dificuldades que a gente vem enfrentando a vida inteira e a gente se permite aceitar. Aceitar não só o nosso TDAH, mas aceitar que existe uma solução pra gente, que não é um problema da gente se auto-aceitar mais. Isso também é um papel de comunicação e social e dessas diferenças. Ter uma boa comunicação pode facilitar essa visão de uma forma positiva, e o nosso relacionamento como mulher com o TDAH pode sim ser uma experiência que é uma experiência boa, que ela chega até a ser gratificante, recompensadora, a gente descobrir que a gente tem isso, que a gente tem alguma coisa que... Poxa, então... É o TDAH. Não fui eu que tentei e não consegui porque eu sou incompetente. Existem diferenças aí.
E são diferenças, não são necessariamente déficits. Existem coisas que a gente tem mais dificuldade? Sim, todo mundo tem dificuldade. A gente tem... A nossa parte cognitiva, ela funciona diferente. Algumas coisas a gente tem mais facilidade. Várias outras coisas a gente tem muito mais dificuldade também. Mas existe um outro jeito de fazer as coisas que a gente pode descobrir a partir daí, a partir do diagnóstico. Várias mulheres, em vários estudos que eu li, falam que é uma experiência massiva de identificação e de entender e fazer sentido para nós mesmas. Que a gente encontrar o diagnóstico e até outras mulheres, e ter contato com outras mulheres com TDAH, isso pode ajudar muito na nossa autoestima, reduzir estigma, aumentar a compreensão que a gente tem sobre o TDAH e aumentar o nível de suporte que a gente tem, no sentido de ter outras pessoas para nos dar o suporte. Para muitas mulheres, esse processo de diagnóstico, ele não é uma linha reta. Muitas vezes a gente tenta várias vezes na vida e a gente desiste ou recebe várias negativas, ou é diagnosticada com coisas erradas, ou diagnosticada com coisas que não são primariamente o que a gente deveria ser diagnosticado. Por exemplo, eu já falei antes, mas é muito comum mulheres serem diagnosticadas especialmente com depressão e ansiedade, ao invés do TDAH que estava causando tudo isso, que foi o principal que gerou um problema que acabou virando ansiedade e depressão também depois. Mas a partir do momento que a gente começa esse processo de ter o diagnóstico, ou quando muitas mulheres acabam recebendo o diagnóstico depois dos filhos, a experiência passa a ser muito positiva, porque muitas vezes, exatamente nesses casos, que primeiro o filho ou a filha recebe o diagnóstico e depois a mãe vai receber, essa busca de tratamento começa a ser muito mais positiva, porque não é só para ela, é para uma criança também, e obviamente ela não vai achar que tem alguma coisa errada com os filhos dela, por exemplo. Então vai ser muito mais até fácil essa aceitação de que é o jeito do filho dela e ele puxou isso dela e tá tudo bem. Ser diferente. E até a experiência dos filhos vai ser mais positiva quando tem pai ou uma mãe que é diagnosticado também, porque tem alguém na família que entende, que sabe pelo que essa criança tá passando e vai passar no futuro. Então, muitas mulheres acabam se autodiagnosticando com o TDAH e tem essa autoidentificação com o TDAH muito antes de procurar um diagnóstico formal, até por causa disso, por causa dessa demora que a gente tem no diagnóstico. E eu não vou entrar nos méritos aqui sobre autodiagnóstico, gente, até porque eu já falei um episódio inteiro de como é difícil conseguir o diagnóstico em si. Mas eu acho importante que, se for uma opção, procure um médico, você procure um psicólogo, um psiquiatra, alguém que faça essa avaliação, porque, querendo ou não, para a sociedade que a gente está, ter o laudo é importante, até para ter tratamento, até não só medicamentoso, mas também acompanhar com o psicólogo, acompanhar com o psiquiatra também, por exemplo. Ter o laudo é importante. O autodiagnóstico pode ser válido, especialmente porque o diagnóstico em si é muito caro. Eu não vou entrar nos méritos disso, até porque muita gente é o único tipo de diagnóstico que a pessoa vai ter e vai ter acesso. Mas é sempre importante ter o laudo, nem que seja só para confirmar, mas ele ajuda em outras coisas também. Até como direitos de acessibilidade que a gente pode ter por causa disso. E quando eu digo direitos, é direito por lei, por exemplo, no caso de estudo, por exemplo, escolas, e agora estão tentando aprovar a mesma lei para ensino superior também. Mas ainda assim, para muitas mulheres, o TDAH entra numa categoria de condições que você tem que lutar para conseguir ter um laudo. Você tem que lutar e convencer muita gente, falar com muita gente para finalmente conquistar. É quase uma conquista para muitas mulheres ter esse laudo, ter esse
papel que fala, parabéns, você tem TDAH, você só demorou quase a sua vida inteira conseguindo que alguém te ouvisse, parasse pra te ouvir pra falar que você tem isso e comprovasse isso. Mas a gente muitas vezes sente que a gente tem que provar os sintomas e que a gente tem que ter quase uma demonstração física, de quase como aquele preconceito de ter cara de TDAH para conseguir isso, porque isso é um preconceito, não existe cara de TDAH. Mas muitas vezes é uma sensação, até que nos estudos, as mulheres dos estudos falaram que é muito difícil até por causa disso. Muitas vezes elas sentem que elas têm que meio que se provar para como se fosse merecer, entre aspas, o laudo, para merecer receber e para conseguir conquistar esse laudo. O que é um bando de besteira, mas a gente sente isso por um motivo. E não dá para invalidar os sentimentos, mas é porque é muito difícil isso, a gente receber esse diagnóstico. E isso pode ser central na identidade de uma pessoa. Conseguir saber que a gente é TDAH dá margem para entender por que a gente sofreu tanto por tanto tempo e por que a nossa saúde mental tem tanto problema por causa de alguma coisa que poderia ter sido evitada antes, poderia ter sido ajudada antes para não chegar num nível que a gente está exausta e sobrecarregada, por exemplo. A gente pode reinterpretar e ver com outros olhos as experiências que a gente teve durante a nossa vida inteira e se perdoar por muitas delas. E até dar um significado para o próprio diagnóstico que dê mais esperança para a nossa própria autoestima. Então, receber esse diagnóstico, finalmente, alguém te falar que você tem TDAH, ou que, por exemplo, você tem autismo, ou que você tem os dois, o TDAH, faz com que, às vezes, a gente se remolde como indivíduo e comece a se permitir ser nós mesmos e deixar cair algumas máscaras, especialmente quando a gente começa a parar de se comparar com outras pessoas e com expectativas de outras pessoas. Então, o diagnóstico pode ajudar que a gente dê sentido para experiências passadas e pare de reviver na nossa cabeça coisas que machucam a gente. E é sempre bom lembrar que, como eu já falei antes no episódio, o diagnóstico não é um rótulo. Rótulos são problemáticos. Rótulos são coisas que as pessoas falam que a gente não deveria ter. Por exemplo, falar que a gente é desleixada, desastrada, que a gente é desorganizada, que a gente é descuidada. Isso são TDAH, autismo, laudos, diagnósticos, são respostas, são explicações de coisas que a gente sempre teve a vida inteira. Então, falar que isso são rótulos é só um estigma que machuca e que expõe, na verdade, a falta de entendimento de quem está falando. Fala muito mais sobre quem disse isso do que sobre nós mesmos. Então é o tipo de linguagem que é prejudicial e só faz com que cada vez mais pessoas deixem de procurar os diagnósticos delas por causa de preconceito dos outros. Por hoje. Eu sei que o episódio foi muito longo e essa é só a primeira parte, essa é só uma introdução, gente. No próxima parte a gente vai pegar bem mais pesado, falando sobre várias outras coisas. A gente vai falar sobre hormônios no TDAH, sobre ciclo menstrual, sobre a influência dos hormônios no medicamento para TDAH, em como é feita essa prescrição de medicamentos que a gente já falou aqui, que geralmente, só por ser mulher, a gente já não recebe a primeira linha de tratamento. Então a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre crianças, sobre mulheres trans, sobre aspectos do TDAH, como ele é visto em mulheres. E aí depois tem a terceira parte que a gente vai falar sobre outras coisas, sobre impactos e dicas, enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele foi um panorama geral, porque a partir do próximo a gente vai falar muito mais detalhes. E fala o que você achou. Vai lá em @tributadh em todas as redes sociais.
e fala comigo. Não esquece de dar 5 estrelinhas nos episódios e também apoiar a Tribo TDAH para que todo esse trabalho continue. Então vai lá em apoia.se/Tribo TDAH, porque lá você vai ter direito de conhecer dezenas de outras mulheres e pessoas não binárias e pessoas trans que também têm TDAH e pessoas cis também, pessoas héteros, enfim, que compartilham das mesmas experiências e não só falando sobre TDAH, a gente fala sobre tudo lá, porque nós somos pessoas neurodivergentes e pessoas neurodivergentes têm total direito de falar sobre cada um dos nossos hiperfocos. Então, vai lá em apoia.se/Tribo TDAH, apoia a Tribo TDAH e entra no nosso grupo exclusivo. E aí você vai ter direito de ouvir todos os episódios adiantado, os próximos episódios, as pessoas que apoiam a tribo, os nossos TDAH Hypers já receberam. E também tem direito a votar nos temas dos episódios. Os episódios do próximo mês estão sendo votados já, a gente já tem os resultados. Então, nos próximos meses você sabe até adiantado várias notícias da tribo TDAH e vários segredos de bastidores. Além disso, quando tem episódios de roda de conversa, você pode participar dos episódios. Então vai lá, apoia.se/Tribo TDAH. É isso por hoje. E nos vemos semana que vem com a segunda parte do episódio. Beijos da Tata e até a próxima. Tchau! E feliz mês da mulher. E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos TDAH Hypers, que são os apoiadores da Tribo TDAH e fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Emia, Ricardo Bruno Machado, Brunner Titonelli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Amor da Sodré, Michele, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Jackson Luiz, Caio Geraldini, Zé, Lexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomiti, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Vanderlan Costa, Bel Castro, Chinodex, Virgílio, Tamires da Silva, Laís Calazans, Thiago Luz, Alessandra Spandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Jadson, Marina, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rafael Ribeiro, Andréia Ferraz, Wesley Rueda, Diego Correia, Adriana Leopoldi, Cacá, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Andrei, Alice Portugal, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Val Armanelli, Éder, Mônica Becker, Wagner Sabado, Marco Antônio, Fernando Finot, Tereza Cristina, Nick Taranto, Larissa Alice, Matheus Leiner, Amauri, Renato Ribeiro, Bruna Barlac, Eduardo Padoan, Rafa Brito, Anglônio Dan, Paulo, Lara Torres, Michele Menezes, Disraeli, Cristal, Alfredo Neto, Hugo Yazu, Vinícius Carvalho, Guilherme Burjac, Marcelo Biassucci, Mariana Branco, Anderson Torquata, Ivana, Nayara, Héctor Ritter, Natália Gonçalves, Samuel Fabel, Cássio Plácido, Jairo Vitor, Eduardo Maldonado, Gabriel Codas, Marcos Augusto, Gabi Luiz Martinez, Eber Pereira, Júlia Maria, Isa Oliveira, Silvia Flua, Matheus Barbosa, Heloísa Aberto, Jess Hernandes, Sofia Mota Constância, Samuel Miranda, Caio Figueiredo, Prima Ariane, Sônia Kemi, Namatos, Nicolas Pietro, André Barcelos, Regis Nazi, Raquel Madeira, Michele Senseverino, Felipe Lins, Thiago Jefferson, Marília Camelo, Ingrid Cruz, Agenor, Érica Moura, Carla Pereira, Luiz Antônio Almeida, Xeristone Alberto, Mais Santana, Luísa Nunes, Sara Rodrigues, Fernanda Quintas, Marcos Vinícius, Mari Bastos, Maurício Martins, Raiane Carvalho Lux.